É isso aí, tá. Liguei ali e aí nós vamos continuar então. Mas existe uma possibilidade bem mais lógica e racional, porque Moisés ele morou muito tempo no deserto, muito tempo próximo do mar, é ali perto do canal de Suez, né? E ali sempre existe uma questão da maré, e ali é mais estreito, naquela parte ali, e dá para atravessar mesmo. Né? Inclusive, parece que Napoleão e alguns soldados deles atravessaram por ali numa determinada época, não me recordo por que razão. Li, Diga. o que eu aprendi na minha outra aula, né? É que ele sabia que a maré abaixava, a água abaixava e levantava Sim, é isso. o nível da água. Sim, isso é a maré, isso acontece sempre, né? Por isso que eles conseguiram passar. Exato. Então, viu, já tem muita gente aí que está sabendo e eu não estava sabendo que esta ideia ela já estava vigorando, né? Eu me lembrei dela agora porque eu li ali, né? E é realmente isso, é o mais lógico, é o mais racional. E tem pessoas que acreditam que houve realmente aquele milagre, como quando Jesus andou sobre as águas, como ele multiplicou os pães. E a gente estudando a mediunidade, a gente vai compreender que tudo isso se dá por causas naturais e especiais, específicas, onde a ciência humana ainda não tem condições de observar e de comprovar à luz daquilo que está convencionado pela ciência. Mas pouco a pouco eles vão evoluindo, né? E o importante, eu acho que para a gente ter fé, se a gente pensa, né, na razão de ser, de estar aqui, né? Se a gente sabe que, por exemplo, a depressão é alguma coisa que atrapalha muito a vida das pessoas. Trabalhamos esse tema aí anteriormente. E a pessoa, quando não tem uma razão para viver, ela tem que ter depressão mesmo, tem que ter uma tristeza, especialmente depois que os anos vão passando, né? E eu sempre que falo de depressão, de razão para viver, eu me lembro do Martin Luther King, que ele tem uma frase muito famosa, porque ele diz assim, ó, isto é realidade, assim, na minha visão. Quem não tem uma boa razão pela qual morrer, não tem motivo para viver. Porque a vida realmente, gente, é muito rápida, é muito rápida. Então há comparações aí que para nós aqui poderia ser 6 minutos no plano espiritual, que é de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. A gente está aqui só de passagem, só de passagem. Essa passagem é muito rápida, mesmo que ela dure 80 ou 100 anos, tá? A gente vai voltar de qualquer maneira. E a gente não tem essa ideia clareada ainda, porque nós estamos a recém no início do nosso aprendizado. Se nós estamos inseridos na matéria, é para aprender sobre a matéria, conviver com ela, para sentir. E nós nos ligamos na matéria com uma razão própria. Nós não íamos estar num mundo deste se não tivesse um bom motivo, porque a gente acredita em Deus. Deus é justo. Todo mundo sabe que Deus é perfeito, né? Isso aí eu acho que todo mundo concorda, que ele é infinitamente bom e justo. Então não pode haver alguma coisa injusta. E a gente tem uma palavra, mas a gente não tem uma ação que corresponde a essa palavra que a gente tem. Então a gente diz que crê em Deus, em todos os atributos divinos. Mas o nosso comportamento ele não é coerente com essa crença de Deus. E aí a gente tem problema, né? Aí a gente vacila, a gente tem medo, a gente não entende as coisas, a gente tem medo da morte, por exemplo, porque a morte a gente não consegue ainda ter uma ideia muito clara do futuro, a gente está muito apegado às coisas, a gente está muito ainda na fase instintiva do ser humano, embora a gente tenha inteligência para raciocinar. E a reencarnação, gente, é aquilo que assim vai abrir os meus olhos. Porque se eu começar a analisar Deus, se eu começar a analisar, bom, não vou pensar em Deus, vou pensar na natureza diretamente, pensar no universo, pensar na perfeição da natureza.
e eu achar que alguma coisa está fora de lugar, tem que haver uma inteligência em tudo isso. Isto não está aqui por acaso. A lei gravitacional, por exemplo, que regula o próprio universo, como é que isso funciona, gente? Estudando o Espiritismo, eu vou ter argumentos bem sólidos quanto a isso, uma vez que nós vamos ver que a espiritualidade, que o pensamento que tudo faz acontecer, materializar, enfim, que se utiliza para as diversas transformações da matéria, e a gente não quer chegar assim em termos muito técnicos, porque aí fica difícil, fica complicado. Mas existe todo um plano espiritual sempre atuando, sabe, em diversas faixas da matéria, para que tudo se estabeleça. E os corpos físicos, com a lei gravitacional, eles se equilibram, eles dão a condição de ajuste que nós precisamos em cada planeta correspondente ao nosso estado evolutivo. E quando nós aprendemos tudo sobre um determinado plano, nós vamos passando por um plano melhor. Tá? E desta forma, a gente agora está num estado de viver muito grosseiro, muito grosseiro. Então, aqui a gravidade é muito forte. E a gente sabe que com o corpo que nós temos, se nós estivéssemos num planeta maior, por exemplo, a gente não ia conseguir ficar lá, porque a força gravitacional deste planeta iria nos impactar contra o Sol, né? A gente ia, seria mais ou menos como ficar sob o mar, nas zonas mais profundas, onde a pressão da água nos esmagaria facilmente. E é assim que nós estaríamos. Então a gente, para habitar nesses outros planetas que a gente vai habitar, precisa estar mais depurado. É o perispírito nosso que vai se depurando à medida que o espírito se depura. Tá ok? Porque nós somos espírito, mas nós temos um perispírito, e à medida que a gente se evolui, ele vai ficando cada vez mais etéreo, mais sutil, mais leve, mais claro, certo? E aí tem condições de habitar outros planos melhores que o nosso, onde a vida é bem melhor que aqui. Tá? Inclusive eu estava olhando hoje aqui, aquela descrição aqui, eu não sei se eu me referi já aqui neste grupo, e é de um espírito lá do planeta Júpiter o qual Kardec entrevista, né, na revista Espírita de abril de 1858. E eu acho que a gente vai ler um pouquinho dessa revista aqui para ver como é que é aquele planeta, né? Eu ia ler aqui antes de iniciar essa leitura, vamos ler essa questão 171, eu não sei, aqui ó, caiu a página estava aqui na 19, pergunta 19 deu direto na 171. Abri o livro sozinho aqui, será? Não, ele estava meio marcado, está tudo marcado meu livro aqui, porque a gente está abrindo aqui e ali, a gente estuda de tudo um pouquinho, né? Mas na 171, que fala da justiça da reencarnação, e nós estávamos falando disso agora. Então Kardec pergunta o seguinte, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Vê que ele utiliza a palavra dogma, e nós sabemos que o Espiritismo não tem dogmas. Dogmas são verdades estabelecidas por instituições religiosas, aquilo que tu tem que aceitar. Tá? Então o inferno, o céu, o purgatório, né? Todos aqueles costumes, né, que são dogmáticos e geralmente sectaristas, e que definem as religiões. Por isso que eu digo, o Espiritismo é uma religião igual a essas. É uma religião no sentido de que tu considera uma ligação com Deus. Tá? Porque a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é aquela que está na mente, né? Então ali é que está a nossa igreja. Por isso Jesus nos diz, quando te dirigires a Deus, recolhe-te ao teu quarto, né, e na tua solidão, e ele quer dizer exatamente isso. Nós falamos com Deus o tempo inteiro na nossa igreja mental. É ali que nós nos comunicamos. E para nós nos elevarmos a Deus, nós não precisamos de ninguém, a não ser para fazer o bem. E para fazer o bem para todos e para tudo, né? É desta forma que nós nos elevamos. Não é olhando para o céu e dizendo, ai meu Deus, me ajuda, graças a Deus, ou mas Deus está me castigando, ou coisas assim. Não é desta forma. Não é trabalhando no bem. É desta forma. Deus, é assim que nós compreendemos, né, a oração. Porque oração não é só palavra, é ação mesmo, ação.
Amor é uma coisa ativa, é uma lei natural, onde tudo se ampara. Então tudo tem que funcionar bem. E a gente não é feliz porque não é coerente com tudo aquilo que a gente aprende, que Jesus nos ensina a partir do Sermão da Montanha, né, gente? Então, eu pulei alguma coisa aí? Tá bom assim? Tá todo mundo entendendo o que nós estamos falando aqui? Vamos ver, vamos assim que nós temos que incutir um pouco de fé no Vilmar hoje. Ele está com uma fé meio vacilante. Eu sei que não é fácil. Mas se a gente entender a reencarnação, olha, a nossa fé aumenta. A minha aumentou, tranquilo. Porque eu mudei muito, né? E a minha vida, eu, sinceramente, eu sou um livro aberto. Me perguntar, eu respondo. E aqui na minha casa, todo mundo me conhece. E sabe muito bem que eu não estaria aqui se não fosse espiritismo, né? E aqui não tem ninguém espírita, gente. Só eu, né? Só eu. E alguns simpatizantes, né? Até minha mulher, que é evangélica, eu acho que ela simpatiza um pouco com isso aí, porque ela sabe o bem que isso faz à alma. Então aqui, quando Kardec pergunta, né, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, ele está falando a palavra dogma, mas ele falava naquele tempo, né, porque dogma não existe na verdade. E a gente vai ver muitas coisas que nós temos que compreender e trazer para o nosso século, tá, gente? Isso aqui é do século XIX. E muita coisa mudou de lá até aqui. Lá recém o Espiritismo estava chegando e agora nós já assimilamos muita coisa, já amadurecemos e já podemos compreender. Da mesma forma que o Espiritismo começou a compreender, através do Espiritismo as pessoas começaram a compreender melhor as coisas que Jesus já tinha nos dito naquela época, 1800 anos atrás, né? Por isso ele tinha dito que viria mais tarde o Consolador prometido e que diria novamente tudo aquilo que ele já havia dito. Porque estas leis, as leis naturais, a lei da gravidade, a lei de amor, e todas estas coisas que cientificamente nós estudamos, né, e comprovamos assim, porque a lógica, o raciocínio nos leva a crer. E aí a fé ela se torna uma coisa sólida. Não é alguma coisa abstrata, entende? Por isso que eu preciso compreender a reencarnação. E aí já não é mais um dogma. Então, estas questões de milagres não são dogmas. Nas igrejas será um dogma. Aqui não. O Espiritismo não. A gente faz o milagre. E a natureza proporciona isso à medida que a pessoa tem a capacidade moral de bem administrar estas coisas. Porque senão ele não teria condições. Então, os espíritos frequentemente nos comparam a crianças e Deus nos trata da forma correspondente. Então, nós não damos alguma coisa perigosa para uma criança pequena, né? E Deus também não vai nos dar esse poder todo, esse potencial que nós temos para desenvolver, enquanto a gente ainda moralmente é muito inferior. Porque imagina se nós tivéssemos grande poder de dominar muitas coisas, mas com esse pensamentozinho que nós temos ainda tão egoísta, quanta porcaria a gente ia fazer? Eu sei que para mim não ia dar certo. A gente diz assim, se eu tivesse em tal lugar, se eu fosse o governador ou o presidente, eu faria isso, faria aquilo. E às vezes não é bem isso, não é assim que se resolve as coisas, porque a gente precisa resolver as coisas em conjunto, no coletivo. Se eu implantar a minha ideia, eu vou ser um ditador, né? E a gente vê que isso não dá certo, não é assim que funciona. Nós temos que progredir muito na questão política. E a questão política que começa dentro da nossa casa. Porque a gente está o tempo, a política faz parte da nossa vida, né? A gente está sempre argumentando, a gente está sempre buscando estabelecer o nosso ponto de vista, os nossos ideais. A gente está sempre, às vezes, tentando convencer um ao outro de alguma coisa, que a gente nem mesmo está convencido ainda. Então a gente ainda tem muito que crescer nessa área. E quando se trata, então, de política social do país, então, imagina só, será que nós estamos preparados? Se nós estivéssemos preparados, a gente tinha candidatos melhores, né, e mais qualificados. E aí a gente não precisava ficar assistindo essas barbaridades de propaganda, quando ali a ferramenta deles mais utilizada é o ataque. Ao invés de falar do que eles querem fazer, eles ficam atacando a honra do outro, sabe? E a seriedade, a honestidade do outro.
Isso não é política, isso aí é uma mesquinharia, isso é uma guerra, é golpe baixo isso aí. Mas é o que nós temos. E Mas olha, é isso que as pessoas precisam melhorar, né? hein? É isso que as pessoas precisam melhorar. Isso. E isto que as pessoas precisam melhorar, tem que começar a melhorar em mim, né? É quando a gente se dá conta disto, que a gente começa a melhorar. Porque aqui o nosso papel, se o nosso papel é simples, e se a gente vai crescer, a gente vai estudar, a gente vai ter acesso a cargos, a profissões que vão enobrecer nossa vida, isto vai depender do nosso esforço, e no devido tempo a gente vai ter, quem sabe, condições de fazer tanta coisa. Então não adianta a gente ficar criticando agora. E ainda mais porque se a gente não faz nada por aquilo, a gente não trabalha naquilo, tem alguém lá que tem que fazer, tem que ser feito, né? É que nem fazer a segurança, que nem a educação, tem gente que tem que trabalhar, não adianta ficar falando mal dos policiais, dos professores, da justiça. Tem que ter. A gente vive numa sociedade onde, se faltarem estes elementos, a saúde, os médicos, os enfermeiros, a gente fala mal deles, mas não dá, né? E a gente precisa estar se esforçando para fazer alguma coisa. Então, se eu não vou me candidatar, eu tenho que votar em alguém no mínimo. Porque eu vivo numa sociedade, mas tem pessoa que não vota, porque ninguém presta. Então, né, eu voto sempre. Então, mesmo que eu não precise mais votar, mas eu voto. Não é para falar mal, né? Mas a gente precisa votar, né? Eu não vou me candidatar, então o mínimo que eu posso fazer é votar. Eu vivo aqui. Diga. É que nem uma história que eu ouvi lá no estudo, que um gurizinho, ele criticava muitos outros por ele ser maus, mas também ele fazia alguma coisa, ele não trabalhava. Ele não melhorou em nada. Ele só criticava os outros. Pois é. Pela aparência. Exatamente. Mas ele está fazendo muito mais do que ele está fazendo. E quando a gente estuda, o Espiritismo tem coisas tão simples que a gente vai aprender, porque uma coisa que Jesus observava muito no tempo dele eram os hipócritas, né? A hipocrisia. As pessoas que falavam as coisas, mas que não tinham a menor autoridade moral para aquilo. E ele falava daquelas pessoas que viviam nas praças pregando lindas palavras, com belas túnicas, mas que por dentro se assemelhavam a túmulos caiados, né? Completamente podres, lindos por fora, mas sem nada por dentro. E é o que tu acabou de relatar agora, né? As pessoas falam, mas não fazem nada. E aí tá os falsos profetas. Então a gente não tem essa autenticidade, sabe? O que nos dá autoridade? É o fato de sermos, não de imaginarmos ou que aquilo que dissemos. Quando a gente fala dos outros, quando a gente dá vazão à nossa opinião, a gente expressa ela e denigre a imagem das pessoas, e muitas vezes a gente está fazendo isso para nós mesmos. Porque, na verdade, a gente não é melhor. A gente só é melhor se a gente tiver autoridade, ela tem que ser moral, né? E aquele que tem autoridade moral, ele não tem a necessidade de estar colocando na primeira página essa autoridade. Não, ele só simplesmente trabalha. Qual é o modelo que Jesus nos deu como aquele que pratica a caridade, né? Foi o bom samaritano, né? O bom samaritano. E o que faz o bom samaritano na história que ele conta? Nada demais. Ele apenas está descendo de Jerusalém, em direção a Jericó, ele passa por ali onde tem aquele homem que foi assaltado, que foi vilipendiado, foi machucado. Então, abusaram dele de tudo, tiraram tudo dele, foram embora. E o que ele faz? Ele já havia passado por ali um sacerdote e um levita, né? Homens que sabiam da lei de Deus e não fizeram nada.
Mas o que que ele fez? Ele simplesmente atendeu o rapaz, fez o que podia naquele momento, levou para uma taberna, deixou ele lá, se comprometeu com ele ali enquanto ele precisasse, né? Isto ele praticou a caridade. Quem era o próximo deste cara que foi assaltado? Pergunta Jesus, né? Pois é, foi este aí, foi aquele que atendeu ele. E isto é o significado maior do amor, da oração e de tudo que nós estamos aqui para aprender a fazer. É coisa simples, não é para sair por aí falando para os outros, né? Ou sair por ali expandindo. E a vaidade é uma coisa muito nojenta que nos trai. O orgulho, gente, o orgulho atrapalha a nossa vida um monte. Então a gente muitas vezes faz a caridade, mas logo quer contar para alguém, sabe? Ou quer que alguém perceba, senão a gente quer, o que a gente está querendo? A gente quer querendo a paga do mundo, né? E o que vai me adiantar isso aí? Nada. Isto vai anular o meu mérito. Porque nós estamos aqui, e como a gente costuma dizer, gente, nós estamos sempre, em Deus, nós, como diz Paulo, nós vivemos e nos movimentamos, nós existimos e nos movimentamos e existimos. Então, nós temos o tempo inteiro com Deus. E é com Ele que nós temos que prestar conta, não é com as pessoas. As pessoas nós temos aqui para amar elas. Não é para julgar, não é para falar mal delas, não é para judiar, não é para usar elas. Não é para usar elas para o meu interesse, sabe? É para amá-las, para satisfazer as carências das pessoas, as dificuldades, as misérias ocultas, como diz São Vicente de Paula. Então é importante este entendimento. E como é que eu vou ter esta força toda de praticar a caridade se eu não acredito na reencarnação? Se eu acho que a vida ela começa e acaba, e tudo aquilo que é bom na vida é o que me dá aquele retorno imediato, me dá aquele prazer, e isso alimenta o meu ego, meu egoísmo, né? E então eu falo mal dos outros, eu sou ciumento, sou vaidoso, então a gente tem assim muitos defeitos de caráter, e especialmente aqueles defeitos que a gente nota muito nos outros. Porque aqueles que a gente nota muito nos outros, na verdade, estão mexendo com feridas aqui dentro. Estão indo direto aqui no alvo, é como uma flecha, né? Quando alguma coisa me incomoda muito lá fora, não tem nada a ver comigo, é porque está tendo uma sintonia com um sentimento que eu tenho aqui dentro. E isto, para o espírita, vai ser um sinal de alerta importante, vai dar a ele a oportunidade de se observar, se olhar, porque quando a gente olha os defeitos do outro, a gente está se olhando no espelho. E a gente fala isso, mas porque como é que eu vou me elevar, como é que eu vou me melhorar se eu não faço um esforço para isso, e se eu não sei o que eu tenho? Alguma coisa tem que acontecer para eu perceber que eu estou aqui por uma razão. E por uma razão muito justa, porque senão o mundo seria muito injusto, né? E se eu não acreditasse em reencarnação, gente, aí sim, aí não teria como. Inclusive, sabem, o próprio Chico Xavier tem uma frase que ele diz ali, tem um pensamento dele onde ele expressa claramente, eu concordo plenamente, tá? Eu fecho com ele e não abro, porque ele diz que se não houvesse reencarnação, eu não podia acreditar em Deus. Ele disse que não ia acreditar em Deus, eu também não. Porque sem reencarnação, como é que a gente ia explicar todas estas pessoas que sofrem tanto aí a vida inteira? Alguns já nascem com esta, inclusive com problemas assim físicos, com certos defeitos genéticos, e alguns têm uma vida muito sacrificada, enquanto que outros ao lado, às vezes com as mesmas chances, só se dão bem, né? Tu levantou o dedo, Josi? Quer falar? Pode Sim. falar. Fala. Sim, viu, Luiz? Mas às vezes eu, como com a minha avó, desde pequena eu ia na igreja com a minha avó, porque a minha avó era católica, né? Então, assim, desde pequena eu sempre acreditei, sabe, em Deus. Sempre ia com a minha avó, eu e minha avó, sempre só nós duas, né, juntas. Eu acho assim, ó,
que às vezes é por, quando assim tem umas pessoas, não que eu tô dizendo, tem, né? Mas às vezes é porque tem parente que não leva, né? Não vai à igreja, por isso que acaba não acreditando, né? Eu acho, é a minha opinião, né? Mas é que assim, né, o Josi sabe que o Espiritismo vai nos ensinar e nós vamos entender que a crença em um poder superior, ela é inerente ao homem desde os primeiros tempos, desde os primórdios da humanidade. Então o homem sempre teve a crença de alguma coisa extranatural, né, sobrenatural, conduzindo o nosso ambiente natural. Então, primeiro naquelas fases mais primitivas, né, os deuses, tinha os deuses do relâmpago, os deuses do trovão, das ventanias. Então o homem sempre acreditou em alguma coisa. E não é uma igreja que vai fazer a pessoa acreditar em alguma coisa. A igreja vai te dar uma razão. Porque a fé é uma coisa tão interessante, gente. Olha aqui, ó, que se, por exemplo, eu acreditar que uma caneta, se eu pedir para essa caneta uma coisa que pedisse com fé, ó, eu pego essa caneta aqui, eu vou banhar-la ouro, se acontecer isso comigo, é bem capaz de que isso aconteça. Porque é a força natural do pensamento que independe, às vezes, da fé. Então é como um médium, por exemplo, que tem determinado dom mediúnico. Ele tem aquela possibilidade ali, independente de ele entender ou não. Se ele entender e aproveitar bem, que bom, vai ser um tesouro, né? Mas a fé é assim, é alguma coisa que é nata no homem. A crença em Deus é uma coisa inata de nós. As igrejas, cada um tem os seus próprios rótulos lá, né? Os seus códigos de fé. Então umas falam em inferno, e outras falam nisso, outras falam naquilo, outras falam dos outros, outras falam das outras religiões, né? E todas são boas, na verdade, porque cada uma tem em comum a ideia de tornar o homem um homem melhor, né? Chama a atenção do homem para que ele melhore, para que ele se esforce nesse sentido, de amar. Então, e ela serve a propósito para o entendimento de cada pessoa, porque nem todo mundo está no mesmo grau, não adianta, se fosse fácil assim, todo mundo que estudasse Espiritismo, desse uma lidinha, nunca mais ia trocar, nunca mais ia, mas não é isso que acontece, né? A gente tem uma percentagem pequena, mas o Livro dos Espíritos está aí, né? E eu inclusive hoje, nos estudos, eu estava lendo também um artigo de uma revista espírita ou de um livro, não me lembro. Gente, porque até o Papa Pio XII, no tempo de Kardec, né, ele mandava os agentes dele lá investigar gente importante do clero romano. Né, e muitas vezes essas pessoas elas eram descobertas, né, pelos próprios espíritos, que elas iam nas reuniões para achar alguma coisa. E ali aconteciam, e tem aqueles eventos onde tinha ainda as mesas, né, que se movimentavam, e os médiuns, eles proliferavam naqueles dons que eles tinham, porque o espiritismo estava surgindo, precisava desses indivíduos, desse tipo de mediunidade para convencer as pessoas. Então, mas ali não tinha, eles nunca conseguiram um argumentozinho que fosse para poder apoiar. Diga. Minha tataravó já morreu, né? Mas ela julgava a minha avó porque ela era branca. Mas não, por ser, né? Não ser da. Ela era branca e a minha avó era de outro tipo. Aí ela não aceitava, entendeu? Ela estava sempre julgando a minha avó. Mas isso não vai dar em nada. Ela estava sempre julgando, e nunca aceitou aquilo. Pois é. Essa questão de racismo, de diferença, de julgamento, Jesus nos diz tranquilamente, né? E é verdade, com a mesma moeda que julgardes, vós também sereis julgados, certo? Então tudo aquilo que a gente faz é o resultado que nós vamos ter lá adiante. A gente é responsável por tudo o que faz. Quando a gente se coloca no lugar do julgador, a gente
vai ser julgado um dia também, né? E que argumentos que nós temos? Porque Jesus nos recomendou o quê? Principalmente, benevolência em primeiro lugar. Em segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. Em terceiro, perdão das ofensas. E aí, onde é que entra o julgamento? Né? Não tem julgamento aí. O que é indulgência, gente? Como é que eu vou... E benevolência. Como é que eu vou praticar benevolência? Se eu ainda sou um cara tão ligado no meu ego, no meu egoísmo, é muito forte. Então, isto aqui vai atrapalhar para que eu pratique a verdadeira caridade, a verdadeira benevolência. Né? Porque eu sempre tenho que ser devotado, abnegado, pensar mais nas carências do outro do que nas minhas. E o que é indulgência? Indulgência não é só este negócio de ignorar os defeitos da outra pessoa, não. É enxergar nela o que tem de bom. E todos, sem exceção, têm alguma coisa boa em si. Pode ser a pior pessoa que vocês imaginem na Terra. Mas ela tem alguma coisa boa. Ela tem um pouco de amor por alguma coisa, por alguma pessoa, por qualquer coisa. Ela vai ter, então ela tem que ser observada neste ponto. Jesus manda isto. Isto é uma condição essencial para a nossa evolução. E o perdão das ofensas, por quê? Porque nós condenamos, porque nós julgamos, como tu acabou de dizer ali, ó, e nós vamos ser julgados também da mesma forma. Então é bom que nós perdoemos agora. Porque a gente, quando perdoa o outro, está se perdoando também. Tá? Então essas são as condições básicas. Por que eu estou dizendo essas coisas aqui? Porque a gente vai entender de várias maneiras. Mas isto aí é a coisa mais básica que o Espiritismo vai nos ensinar e vai nos auxiliar. Inclusive nos dando a oportunidade de, já nesta existência, nos sentir melhor, de alma lavada, sem aquela questão, porque quem pratica atos contra as outras pessoas, que causam sofrimento, que causam dor, causam qualquer desconforto, essa pessoa ela não vive bem consigo mesma. Ela está sempre incomodada com a própria consciência dela, está acusando-a permanentemente. A gente não consegue esquecer. Quando a gente pratica um mal qualquer, aquilo fica incomodando, causa remorso. E, gente, quando a gente aprende um pouquinho mais sobre a mediunidade, sobre as mesas mediúnicas nos dias de hoje, nós vamos ver que os espíritos, quando se manifestam, assim, especialmente aqueles espíritos que sofrem, aqueles que às vezes são obsessores, aqueles que vêm para se comunicar, o problema maior que quando eles têm problema assim sério, quando eles não vêm para atender alguma coisa mais específica, mas que vêm pedindo auxílio, porque precisam de auxílio, o problema maior deles é o remorso e a consciência extremamente pesada, né? Aquela sensação de culpa, a culpa que eles sentem assim, e que causa um grande remorso. E é um sentimento muito, muito forte. Então, quem tem às vezes a capacidade de comunicação nesse sentido, com estes espíritos, né? Isto acontece comigo, a gente nota que é um sofrimento, olha, que eu não queria passar, né? E para isso a gente tem que se esforçar aqui, para não ter que ter este tipo de sofrimento quando desencarnar. Porque a gente vai desencarnar, gente. E aí a cortina cai. Porque aí não tem mais a barreira do corpo, não tem mais só esses 5 sentidos aqui. A gente vai dar direto de cara com aqueles que nós acusávamos, com a nossa própria consciência. A gente vai ter uma ideia mais ampla da vida, de nós mesmos, da nossa grande personalidade. Porque a gente vem aqui e cada um de nós tem uma personalidade. Mas a gente vem trabalhar aquelas coisas mais aqueles defeitos mais imediatos, assim, aquelas falhas mais imediatas do nosso aspecto moral. E é nisso que se estabelece a nossa personalidade. A gente se identifica mais, às vezes, a pessoa é mais vaidosa, é mais ciumenta, é mais faladeira, né, fofoqueira,
ou é arrogante, enfim, qualquer tipo de defeito, de defecção, de personalidade, aquelas pessoas às vezes que a gente reconhece facilmente por essas coisas, ganância, a gula, tem várias coisas, tá, gente? Então, a gente vai ver que é ali onde essa pessoa tem o problema a ser atacado, que é o mais urgente. Quer dizer, a gente é que nem uma canoa cheia de buracos, sabe? Mas tem uns buracos maiores. Esse está entrando mais água. Então a gente vem para remendar esses buracos, para depois remendar os outros. Entende? Eu estou falando de uma forma bem grosseira, que é para a gente entender que a gente vai passar essa encarnação aqui, mas vai ter que voltar muitas vezes por causa disso, tá? A gente ainda tem muita coisa para resolver. Nós somos espírito imperfeito. E isto só vai ficar claro quando para mim, pelo menos, estudando espiritismo. Eu fui católico, gente. Eu fui evangélico. Eu fui protestante. Eu fui batuqueiro. Fui um monte de coisa. Mas eu não encontrei lógica em nada. Eu só encontrei materialização nas coisas. Os interesses sempre materiais. E daí, né? Por isso que a gente está sempre voltando para a Terra, né? Pois é. Porque a gente não cultiva os tesouros da alma, né? A gente, como diz Jesus, ó, a gente precisa alimentar as coisas boas do bom tesouro do nosso coração. E dando vazão ao nosso egoísmo, a gente acaba alimentando as coisas más do mau tesouro do nosso coração. A gente tem que voltar para refazer. E graças a Deus e a justiça divina, aí que tal? Então, se eu não tivesse este conhecimento, graças à reencarnação, eu posso restabelecer um novo eu posso deixar para trás aquele, porque eu tenho oportunidade de refazer, de recomeçar, fazer tudo de novo, ou continuar uma obra também, né? Então Deus é uma coisa que quando a gente se convence, assim, que a gente cria essa convicção cada vez mais forte, a nossa fé se eleva a tal ponto que a gente vai agradecer até mesmo as dores, o sofrimento e as doenças, gente. Eu ia ler aqui o texto A gente tem sempre que evoluir, né? Sempre, porque nós nascemos para isso. A gente não nasceu por outra razão, a gente nasceu para evoluir. E não evoluir é marcar passo. E marcar passo é ir para trás, aí é ficar patinando, né, gente? Não é bom. Olha aqui, ó, eu vou procurar uma frase só, eu vou deixar para trabalhar esse texto, que já está quase, olha, 20h48, nós não falamos quase nada, né? Mas eu não sei, eu acho que eu te despertei alguma coisa, alguma ideia do que tu pode fazer para resolver teu problema, Vilmar? Precisa aprender bastante para alimentar uma razão mais forte, né? Para viver. Então aqui, gente, eu quero ir direto numa questão, aqui numa pergunta, que Kardec faz a este espírito, é o Palissy. Ele já esteve várias vezes aqui na Terra, tá? E eu quero só, deixa eu ver uma coisa aqui, achar essa pergunta sobre as artes lá. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, olha aqui, ó, lá por exemplo, aqui eu não achei aqui ainda, mas a questão da infância, lá a infância quase não tem infância lá. Ó. O homem conserva a sua superioridade, a infância não comprime a sua inteligência e a velhice não extingue. Né? E comparando o tempo de existência lá e aqui, seria mais ou menos 5 séculos nosso aqui, o tempo de vida lá normal. Mas lá não tem o mal, né, cara? Lá não existe mais essa questão. Mas aqui na questão das artes, eu quero achar exatamente aqui as artes. Bom, não estou achando, mas eu vou dar mais uma tentadinha, uma procurada aqui.
Eu não achei aqui. Eu vou ver isso aqui no próximo encontro. Mas falando das artes, né, se lá é a mesma coisa que aqui, ou se elas são assim mais encantadoras, talvez a pergunta seja feita nesse sentido, ele nos diz o seguinte, sabe, que lá as artes não têm a menor importância. Porque, na verdade, as artes aqui servem só para nos entreter das nossas dores, né? Então, tem gente que chega a dizer que, por exemplo, a nossa vida seria uma infelicidade só, né? E, de repente, em alguns momentos, com alguns momentos de felicidade interrompendo esta coisa enfadonha que seria a vida, tá? E não é verdade. Porque a gente pode ter uma vida bem melhor e mais feliz e motivado, se eu tiver uma fé no futuro. Porque fé no futuro é o que nos dá a esperança que nós precisamos. Quem acha que vai morrer, não tem razão para ter fé no futuro, né? Quem não tem, então, é aí que eu gosto daquela frase do Luther King, né? Quem não tem uma boa razão para morrer, não tem motivo para viver mesmo. Então a gente aqui, tendo uma ideia mais clara, e Jesus nos traz esta ideia mais clara. Porque ele diz claramente que não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento a ela, isso no primeiro capítulo do Evangelho, né? E ele diz ainda depois que há muitas moradas na casa do Pai. E por que essas moradas? E a gente tem hoje, o Espiritismo nos dá inclusive isso que eu estava recém me referindo aqui, a esta entrevista que tem aqui com o espírito lá de Júpiter. E isto Kardec, numa revista espírita de 1858, nos traz, são fatos, isso aqui, gente, não é apenas está escrito numa revista, não, isso aqui tem comprovação, isso aqui é uma coisa séria, o Espiritismo é uma coisa séria e comprovada. Tudo aconteceu de forma bem estabelecida, com o testemunho e o apoio de pessoas da sociedade, pessoas sérias, e pessoas da sociedade. E Kardec já não é por acaso, ele era uma pessoa já da sociedade. A família dele Eu só queria saber uma coisa. Diga. Tipo assim, a gente morre normal, né? Tem gente que morre normal, tem gente que morre... E tem os suicidas. Uhum. Pra onde que eles vão, mais ou menos? Olha, assim, nós já trabalhamos essa questão dos suicidas aí na outra parte, né? E assim, ó, e até nós dedicamos, eu acho que umas 2 aulas sobre suicida. E aí nós vamos misturar muito, porque a gente precisa tomar um rumo. Agora já estamos no final aqui, tá? E a gente coloca algum material ali. Mas o suicida, morrer, todo mundo morre. Mas o que é morrer? O corpo tem que se transformar, porque a matéria ela se transforma o tempo inteiro, e o corpo é matéria grosseira e rígida, então não pode durar para sempre. Agora o espírito é imortal, o espírito é da eternidade. Tá? O que acontece o suicida? Ele desiste da vida. Então ele é que nem o porco. Tu dá comida para o porco, ele come a comida e depois vira o coxo. E é isso que a gente faz com Deus. Deus nos dá a vida, nos dá o corpo, e a gente mata. Só vai se atrapalhar mais, só vai sofrer mais. Só isso que acontece. Tá? Não valoriza. Não é que não valoriza, ainda gospe, ainda por cima. Né? Então, gente, é muito sério. Mas só piora. Então a gente está aqui para se dar bem, para suportar com resignação, com amor, com gratidão. E o Espiritismo nos dá esta condição de compreender o porquê que estamos aqui, de onde é que eu venho, o que eu estou fazendo aqui. Por isso é que é claro que um dos antídotos do melhor contra as ideias suicidas será o Espiritismo. Mas eu já conheci espírita que se matou, né? Amigo meu, amigo pessoal, espírita. Então eu não posso dizer, porque a gente não sabe, a gente não pode julgar, a gente não sabe da vida das pessoas, das dificuldades das pessoas. A gente sabe dos absurdos que elas cometem, mas será que a gente, no lugar delas, não faria talvez pior? A gente acha sempre que, não, eu faria melhor, eu ia fazer diferente. Mas a gente não passou pela vida dela, a gente não pode julgar por causa disso. A gente precisa ver o que tem de bom na pessoa. A gente não sabe a pressão que está sofrendo uma pessoa. É que nem nós, quando estamos com dor de dente, ou como estamos sofrendo, quem é que vai entender a gente? As pessoas consolam, botam a mão e nos dão palavras de consolo, mas aquilo não alivia a dor.
aquilo dá um apoio moral para que a gente tenha força para aguentar aquela dor, né? Então é isso. Por isso que é importante o amar-vos uns aos outros, né? Sem esta afirmativa de Jesus, a vida não teria sentido, né? Porque aí seria difícil mesmo. A gente precisa praticar o amor, e para praticar o amor nós precisamos ter pessoas. E a gente, para nascer de cara assim, tu já precisa de 2 pessoas, né? Então são 3 já, né? Então, quer dizer, a nossa natureza, a nossa forma de adentrarmos ao mundo material, tudo já nos indica assim que existe algo mais e que nós temos que viver em sociedade, que nós precisamos uns dos outros, porque nós não vivemos sem os outros, entende? Os outros, eles vivem sem nós, eles vivem, mas nós não vivemos sem os outros. Quando a gente entender isso, a vida começa a ter graça. E o Espiritismo, ele nos dá sempre um plus em tudo isso, né? Porque a gente acaba compreendendo a vida melhor, e isto vai fazer com que em determinado momento, talvez não agora, para mim já agora, acontece às vezes na vida da gente, a gente mais agradece do que qualquer outra coisa. A gente não agradece muito, a gente fica contente quando dá alguma coisa certa, quando está tudo bem. Aquilo é bom, mas aquilo é um presentinho, né? Quando a gente consegue ultrapassar uma dificuldade, alguma coisa difícil mesmo, isto é que nos dá aquela sensação de preenchimento de alguma coisa, uma vitória pessoal, que tu conseguiu. É para isso que a gente está aqui. Não é para vencer os outros, é para vencer a si mesmo. Por isso é que nós chamamos tanto a atenção para essa questão do egoísmo, do ego, entende? Eu preciso vencer em primeiro lugar a mim mesmo. Se eu conseguir fazer isso, a felicidade é certa. Porque todo mundo que tenha conseguido em qualquer grau esta pequena vitória, que não é tão pequena assim, certamente vai estar de acordo com o que a gente está dizendo. A satisfação é íntima, é da gente, e a gente se contenta com o que às vezes pode parecer pouco, mas que logo ali adiante, quando a gente adentrar, quando a gente voltar para casa, a gente vai ter alguma coisa, não vai chegar em casa de mãos vazias, e às vezes devendo, né? Porque às vezes os nossos filhos saem, eles vão estudar, eles vão para longe estudar, fazer a vida, e aí daqui a pouco eles voltam. Se eles voltarem formados, se eles voltarem assim, com sucesso nos seus empreendimentos, e vierem bem vestidos e com família, que legal, venceu. E é assim que eu quero chegar no plano espiritual, entende? Agora tem aqueles outros que não utilizaram bem a mesada, que passaram o tempo todo se divertindo, né? Escreviam longas cartas para casa e diziam, olha, tá tudo bem, isso e aquilo, mas era mentira. A gente vê tantas histórias destas. E aí, o que acontece com estes? Será que eles vão ser felizes? Não. E ainda vão ser acusados, vão ficar com a consciência pesada. Eles enganavam a felicidade, naquele delírio lá onde eles estavam se divertindo, eles temporariamente enganavam a si mesmos, porque aquilo era passageiro, passou, acabou o dinheiro, tiveram que voltar para casa, e aí, o que eu vou dizer em casa? Então, como é que nós vamos voltar para casa? Porque nós estamos aqui justamente nesta viagem de estudo, sabe, de trabalho, e nós vamos voltar para casa. Então, o Espiritismo me ajuda a entender isso. E quando a gente entende isso de forma clara, olha, não é uma questão de fé, é uma questão de realidade. A fé para mim é assim, ó, eu estou vendo vocês aí agora, eu sei que vocês estão me ouvindo, porque estão me dizendo, né? Podia falhar o equipamento aqui. Mas isso aí é fé para mim. Eu estou conversando com vocês 4 agora. A Lila, que está escondida com a câmera fechada, o Vilmar, a Josi e o filho dela. Que legal, né? Isso é fé. A luz está acesa, ainda bem que não faltou luz hoje. Esses dias faltou luz e aí foi complicado, né? Mas isso é a realidade da vida, entende? E a gente sabe que quanto mais a gente procura qualificar este momento e valorizar ele, mais valorizando as pessoas
né, e procurando qualificar a fim de que todos possam, de alguma maneira, tirar algum proveito prático de tudo isto. Né? Porque o Espiritismo nada mais busca do que nos incentivar, abrir caminhos. Mas assim, ó, é nós que temos que trilhar o caminho com as nossas perninhas. O Espiritismo não puxa ninguém pela mão, não vai lá buscar ninguém pela mão. Jesus nos abre as portas do céu, mas aqui tem uma escada, tem que subir a escada. Ele não nos coloca lá em cima no primeiro degrau. E quem vai nas igrejas geralmente já quer ir direto para o primeiro degrau, para o teto. Mas a gente esquece que é como uma casa, a gente tem que ter um alicerce. O alicerce é a ciência. O Espiritismo tem esse alicerce, é a ciência. Tem umas pessoas que estudaram pouco e já acha que já sabe tudo. Pois é. Esse convencimento não leva elas a lugar nenhum, só satisfaz a vaidade e o orgulho delas, mais nada. Bota um diploma na parede, olha aí, eu sou o doutor. Mas será que ele vai ser recebido como doutor depois? Porque se ele fez bom uso do título dele, se ele exercitou bem a profissão, tirou algum proveito, se não, quem sabe, né? Porque a gente está aqui, na verdade, para aprender a se amar, e tudo o mais é consequência, sabe? Então depende de cada um de nós. O Espiritismo não deixa nenhuma dúvida quanto a isso, né, Vilmar? Sinceramente, eu não conheço outra coisa para desenvolver a fé da gente do que estudar. Estudar e compreender um pouco. A gente sabe, tem muitos livros do André Luiz, toda a trilogia do André Luiz, todos os livros dele, nos trazem assim os fatos que ele relata e que são de muito valor, porque a gente vai ver que os problemas são idênticos e que as pessoas são milhares e milhares e todas elas passando pelas dificuldades que são muito parecidas e se reunindo assim em determinados nichos que as unem pela afinidade, pelo parecer de personalidade, né? Então as pessoas que têm os mesmos problemas, elas têm que trabalhar juntos esses problemas. E não é por acaso, é porque é aquela coisa, é o planejamento divino, ele nos estabelece uma certa ordem que a gente não tem conhecimento. Mas Deus sempre tem um plano bom para a gente, sabe? Isso a gente não precisa duvidar nunca, porque Deus é perfeito. Então, se eu conseguir acreditar em Deus, eu tenho que acreditar na reencarnação. E para mim, acreditar na reencarnação e em Deus, eu tenho que acreditar na justiça. E se tem justiça, a gente não está passando trabalho à toa, né? Então, a gente está aprendendo. Aprendendo, gente. Quando a gente vai se preparar para uma corrida aí, ou alguma coisa, uma competição física, por exemplo, vocês sabem, eu já tive muita atividade física quando era até 10 anos atrás, né? Mas assim, durante muitas décadas eu tinha também isso aí, para mim sempre foi muito bom, porque me ajudou a me manter a saúde, pelo menos. Então eu, na verdade, eu aprendi que a gente sempre ambiciona chegar em uma boa forma física, mas isso aí dá um trabalhão e dói. A luta do atleta é contra a dor muscular, né? Mas depois que passa é um alívio e a gente nem dá bola para a dor, a gente está focado lá no objetivo. E o resto a gente não sente, só se mesmo quebrar a perna, uma coisa que a gente vai parar ali, né? Mas tem que acontecer alguma coisa muito séria, mas a pessoa passa por um... E a vida também é assim. Porque a gente tem muita coisa que dói muito, mas tudo é para produzir um efeito benéfico, entende? A gente não consegue nada sem luta, sem dor, sem esforço, sem vontade. Então a gente precisa ter essa determinação na vida, porque a gente está aqui para isso, para aprender que nós temos um lugar, a gente tem um espaço importante aqui e tem que aproveitar, hein? Porque tudo que a gente não fizer agora, a gente vai ter que fazer de novo, e depois pode ser que a gente tenha perdido uma oportunidade mais fácil, porque cada vez que a dívida ela gera juros, né? Então tem aquele jurinho, então cada vez fica mais difícil.
Então é bom não deixar para depois que a gente pode fazer isso. E Jesus nos dizia o que em relação ao próximo e ao inimigo? Ele dizia: concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, que é agora. Não deixa para depois. Então toda aquela pessoa assim, que nós nutrimos uma mágoa qualquer, um rancor qualquer, qualquer sentimento inferior em relação a uma pessoa, pode ser alguma coisa assim, quase que a gente quase não consegue estabelecer bem o que seja. Mas qualquer tipo de mal-estar emocional em relação a uma pessoa, nós devemos trabalhar e pedir perdão, porque em algum momento a gente prejudicou essa pessoa. E a gente precisa perdoar ela para poder se perdoar também. A gente tem que se perdoar. Não adianta a gente ficar se condenando porque eu errei, coisa e tal, e coitadinho. Não tem nada disso não. Isso é pieguice. Então a gente precisa fazer alguma coisa. A gente está aqui para agir. Bem, gente, o nosso tempo por hoje já está esgotado, né? E vamos encerrar por aqui. A gente continua. Vamos combinar o seguinte, então. Na próxima semana, nós vamos direto falar desta entrevista de Kardec com o espírito Bernard Palissy. Ele viveu aqui no século XVI, gente. E ele teve várias vezes na Terra aqui, a trabalho. E mais na condição espiritual, sabe? Porque esta é a função dos espíritos que vivem em Júpiter. Eles são espíritos já evoluídos. Eles não têm necessidade de passar pelo que nós passamos. Já passaram e eles vêm para nos auxiliar. Esta é a principal função deles. Isso que chama a atenção, né? E aí eu digo assim, ele teve aqui há 1600, é pouco tempo, né, gente? 400 anos atrás. Então, daqui 400 anos, imagina, a gente pode estar numa condição bem melhor. E os espíritos nos dizem que hoje nós estamos muito, muito melhor do que há 100 anos atrás. Imagina daqui a 100 anos como nós podemos estar. Então nós precisamos levar a sério, porque razões para isso não faltam. Como nós estávamos falando, o Espiritismo, então, ele tem aquele alicerce, aquela base. E o que faz essa base? Isto aí é que vai nos dar uma filosofia de vida, que são as paredes da nossa casa. Aí sim, aí nós temos uma base, uma filosofia e um teto. Aí o teto vai ficar firme. E o teto seria a religião para mim, sabe? O alcançar. Isso aí não importa. Porque quando a gente consegue ter uma boa razão para existir, para viver aqui, a gente já tem na contrapartida uma satisfação íntima indescritível. É alguma coisa assim, sensacional, que me dá força para suportar qualquer dificuldade. Então, eu falo isso com alegria porque isso é tão bom de sentir. A gente gostaria que todo mundo pudesse sentir também, né? E eu sei que todo mundo pode sentir estudando com seriedade a doutrina espírita, porque ela tem este poder de libertação. É uma coisa que emociona até a gente, mas é sensacional. É que a gente não pode, né? A gente é que nem às vezes nossos filhos, eles vão passar por dificuldade, a gente sabe que vão passar, a gente queria tanto poder evitar aquilo tudo, mas a gente sabe que eles vão ter que passar e a vida vai ensinar para eles aquilo que eles não quiseram aprender conosco. Não tem problema, é assim. A vida funciona assim. E Deus é perfeito, né? Então nós precisamos acreditar nisso, né, gente? Então tá. Alguém quer fazer mais alguma pergunta final aí, alguma coisa, antes de nós encerrarmos? Não? Então vamos encerrar? Que apareceu os dois. Como? Ah, apareceu. Apareceu os dois que estavam sumidos. Uhum. Não, aparece sim. Todo mundo aparece. E eu tô gravando aqui, depois eu vou colocar ali para quem não assistiu, eles pediram para mim gravar, né? Eu até tenho uma da aula passada que eu acho que eu não me esqueci de postar ali. Aí eu vou colocar ali também, tá? E aí quem quiser dar uma... Mas o importante é estudar. É estudar e principalmente botar na prática um pouquinho disso aí, né? Porque não basta só estudar também. E depois é que o Espiritismo ele tem essa característica. Ele traz de forma tão clara essas coisas para nós
que isso aí nos coloca, nos impulsiona, né, com uma ação, uma conduta diferente. Nos dá uma motivação para que a gente faça aquelas transformações necessárias no nosso comportamento e a gente passe a exercer uma disciplina, exercitar uma disciplina melhor, né? A gente já não vai deixar de errar, mas pelo menos a gente já vai segurar, frear um pouco esses erros que nós cometemos às vezes tão infantilmente, tá? Obrigado então por hoje, gente. Muito obrigado. Alguém quer dizer alguma coisa? Dá pra fazer evangelho? Dá pra fazer a oração ele quer fazer. Ah, tu quer fazer oração? Pode fazer sim, claro, com certeza. Mas eu não sei fazer muito bem, tá? Mas não precisa, tu vai falar com Deus, entende? Então tu vai falar do teu coração, tá? As palavras não têm importância, o sentimento é tudo. As palavras, elas dizem pouco, né? O que importa mesmo é a tua emoção, a tua sensação e a seriedade no teu pensamento, é isso que importa. Pode fazer então, tá? Obrigado, Deus, por mais um dia aqui aprendendo coisas novas e melhorando o nosso aprendizado. Cada dia podemos estar aqui para melhorar e evoluir. E podemos melhorar todo dia, cada vez mais. Que assim seja. Simples assim, né, gente? Tudo que nós precisamos é agradecer. Porque, olha, quando a gente pensa, a gente está falando com Deus, sabe? E é isso que importa. Ele sabe tudo aquilo que nós gostaríamos de dizer e não devemos nos importar tanto com as palavras, mas sim com o sentimento. Então, obrigado a todos que estão aqui, né? Que possamos estar juntos na próxima semana. Coloquem alguma dúvida de vocês ali no nosso grupo para que a gente possa estabelecer um rumo, às vezes, né? Nortear um pouco a aula nesse sentido aí. Mas basicamente nós vamos estar sempre trabalhando essa questão, gente. Ó. É Deus, justiça, reencarnação, lei de causa e efeito, né? Então essas questões que nos trazem mais à luz a questão do comprometimento que nós temos com a vida, a nossa responsabilidade. Isso é que é importante nós estabelecer. Porque isto, graças ao bom Deus, o Espiritismo nos traz assim a facilidade para a nossa compreensão. Obrigado, gente. Então. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.